Jesus em tua presença. Me lembrando desse louvor, me lembrei uma frase de um teólogo, C.S. Lewis, dizendo: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então que nós possamos, nesse domingo, né, na fé reformada, falar do tal dia do Senhor, mas que nós realmente reflitamos essa rica oportunidade de verdade de poder ouvir a palavra, entoar os cânticos. Isso é algo muito precioso. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus em tua presença, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui,
cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, Alex. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por nos proporcionares, Pai, esse momento de comunhão, de aprendizado, de poder prestar culto, Pai. Que nós possamos fazê-lo, Pai, em espírito e em verdade, Pai. Nos auxilia, Pai, com o Teu Espírito Santo. Nisto, Pai, nós precisamos te render graças da forma que Tu mesmo prescreve, Pai. Em louvor, em glória, em temor, em tremor, Pai. Nós precisamos ter todos esses pontos, Pai, dentro das nossas mentes, para poder, Pai, para poder nos aproximarmos de Ti, Pai, com ousadia, mas também com reverência, Senhor. Permite que o façamos, Pai, através do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Somos poucos, mas o suficiente. Lembrem-se, Jesus preferiu 12 discípulos a uma multidão de consumidores de milagres, de bênçãos. Preferiu seus 12 discípulos. Muito bem, então no boletim nós temos gerados e regenerados por Deus. Nascidos do papai e da mamãe e depois nascidos do Espírito. É isso que quer dizer esse texto, e o texto está dizendo aqui. Nós vamos falar na pregação sobre um assunto com o mesmo tema. Filhos adotados por Deus em Cristo Jesus. Então vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, logo no capítulo 1. O Evangelho de João já fala de Jesus, o Deus Criador desde o princípio, desde a eternidade, e que veio à terra e que foi rejeitado. Mas Deus, aqueles que elegeu em Cristo Jesus, Ele regenerou. Ele adotou como filhos, diz que nós vamos tratar. Filhos adotados por Deus em Cristo Jesus. João, capítulo 1, versículos 11 a 13. Então esse Criador que João está falando aqui, que era Ele o Criador, desde o princípio lá, haja luz, essa voz era o Filho, era o Deus Filho. Então ele diz assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, muito rapidamente, veio para o que era seu, o mundo, não foi ele que criou, logo no início aqui do livro ele diz isso, foi ele que criou todas as coisas, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus quem? Os judeus, o povo da aliança de Deus. Ele que era judeu, Jesus, os seus, os judeus, não o receberam. Urdiram o plano para matá-lo. Sim, mas aqueles que creram no seu nome, Deus deu-lhes o poder. Não foi você que decidiu ser crente. Foi Deus que lhe deu o poder para ser crente. Foi Deus que lhe deu o poder de ser feito filho de Deus. É isso que a gente vai tratar. Adotado por Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, eu creio que todos nós, ou pelo menos a grande maioria, já ouviu alguém dizer que Deus é pai de todos. Eu já ouvi muito isso. Deus é pai de todos. Afinal, Deus é pai de todos. Ou então, em outros termos, dizer, não, todos nós somos filhos de Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós somos criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus. Até Satanás, seus anjos, demônios, o que for. Todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus só. Jesus, Deus Filho, é aqueles aos quais Ele adotar em Cristo. Só esses que são. E a Bíblia diz isso de ponta a ponta.
Então, irmãos, agora o que é pior é que a gente ouve essas afirmações. Não, Deus é pai de todos. Todos são filhos de Deus. A gente ouve isso. E essa mentira, que quem é crente sabe que é mentira, não incomoda mais. Incomoda a igreja não. Por quê? Porque segundo a cultura do nosso país, chamado Brasil, a começar pelos governantes, a mentira repetida vira uma verdade. Todos nós sabemos disso no Brasil. Que coisa triste ver que até a igreja assumiu essa cultura mundana pervertida. Por isso os tais crentes gostam tanto de pregações agradáveis, pregações bonitas, pregações psicologizadas, segundo as quais Deus vai abençoar todos nós de qualquer jeito. Deus vai nos abençoar. Então são pregações que dão a impressão de que nós somos mais importantes do que Deus. E que coitado dele, se não fôssemos nós para ele abençoar. Eu já ouvi um pastor pregando e dizendo isso. Pastor não, bispo, era até mais do que pastor. Para que serve Deus, se não for para nos abençoar? Eu vi o homem dizendo isso, digo, meu Deus, o que é isso? E o homem estava dizendo isso para milhões e milhões e milhões de ditos evangélicos em todo o Brasil. É a maior igreja do Brasil, dita evangélica. Então, irmãos, que coisa triste. Por quê? Porque a verdade bíblica é clara a respeito da filiação a Deus. Veio para o que era seu, mas os seus, o povo judeu, não o receberam. Os seus, as suas criaturas, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi ele quem deu esse poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. E você não crê porque quer, não, é Deus quem lhe dá o poder de crer também. E ele diz isso aqui logo. Tem um mosquitinho aqui. Aí ele diz isso aqui logo, mas aos quais, a esses a quem ele deu o poder de serem feitos seus filhos, os quais, aliás, não nasceram do sangue nem da carne. Ou seja, ele não está falando aqui de nascimento do papai e da mamãe, não. E ele ainda acrescenta, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso não é vontade sua. Lita, por acaso, quis nascer porque ela quis? Não, foi Deus quem deu vida a Lita, trouxe-a através de Labes e Dani. Deus trouxe ao mundo, isso foi vontade de Deus, não foi vontade de Lita. Pois é, se a gente não nasce do papai e da mamãe por vontade própria, imagine se a gente vai nascer para Deus de vontade própria. Não vai, é Ele quem vai nos dar vida, como Paulo diz aos Efésios capítulo 2, logo no 1. Mas vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, e Ele vos deu vida. Isso. Então nós temos que entender isso, meus filhos. Nós temos que entender isso. Conforme os versículos que nós lemos aqui, a filiação de Deus é uma graça divina concedida exclusivamente àqueles a quem Ele quer, os seus eleitos, que são salvos e são adotados como filhos em Cristo Jesus. Somente os eleitos e salvos compreenderão essa verdade. Quem não for eleito e salvo vai entupir igrejas e não vai entender isso nunca e vai para o inferno, porque não foi liberto, não recebeu a salvação. Ele recebeu uma salvação de coisas aqui na terra. Salvação de eu viver bem aqui, a salvação que ele entende é essa. É para eu viver bem aqui na terra, mas não é essa salvação que a Bíblia fala. A Bíblia fala salvação da escravidão do pecado, fala salvação do inferno. É essa salvação que a Bíblia fala. Pois é, os tais crentes não sabem disso não. Até porque não lhes é ensinado. Então, irmãos, é preciso a gente saber disso. Somente os salvos compreendem essa verdade. E por isso mesmo, porque foram salvos e foram adotados como filhos de Deus em Cristo Jesus, então agora eles vão viver de acordo com a vontade do Pai. Hoje de manhã na aula lá eu falei para os meninos, Caio e Vitinho, vocês são filhos legítimos de Paulo. Se Paulo resolvesse adotar um outro filho, ele teria os mesmos direitos que vocês dois, só que ele ia ter que ler a mesma cartilha que vocês leem. Iam ter que obedecer o mesmo pai, Paulo, do mesmo jeito que vocês dois obedecem. Não é assim? Depois é assim também Deus. Aqueles a quem ele adotou em Cristo Jesus, vão ter que andar como Cristo Jesus. Não são filhos adotados? Em Cristo, inclusive? E como é que os tais crentes não sabem disso? Nem querem saber.
Os crentes verdadeiramente adotados como filhos em Cristo Jesus buscam pautar a sua vida a partir do entendimento de que foram adotados como filhos. E agora tem que andar exatamente que nem o filho legítimo, amado de Deus, que veio aqui morrer para poder nos adotar. Quem é que sabe disso? Até houve algum pastor leso, que nem eu dizer, mas entra aqui e sai aqui, por exemplo. Então, irmão, nós temos que tomar muito cuidado, meus filhos. Como filhos adotados, precisamos saber que é a nossa conduta cristã. Nós não fomos adotados em Cristo, não somos agora cristãos, pois é a nossa conduta, é a nossa obediência ao Pai, que nem o Filho Jesus obedeceu até a morte, e morte de cruz, como está escrito lá em Filipenses. Isso está escrito, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Pois é, eu não fui adotado como filho exatamente nesse Filho Jesus, então eu vou ter que andar que nem ele. E a minha conduta que vai evidenciar isso. É a nossa obediência ao Pai que evidencia a nossa filiação. Todos os ensinamentos de Jesus aos seus 12 discípulos especificamente, partem da premissa de que os filhos de Deus são aqueles que ouvem a sua voz e o seguem. Mateus 16, 24, versículo que todo mundo quase conhece, ou se não conhece, pelo menos já ouviu falar. Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, não sou eu o filho do Pai que vim aqui morrer na cruz, para salvar exatamente aqueles que o Pai adotou? Então pronto, quem quiser me seguir nessa empreitada aí, vai ter que tomar a sua cruz, negar-se a si próprio e me seguir. O que é negar-se a si próprio? É morrer para você, é morrer para as suas vontades. Eu agora tenho que fazer a vontade do meu Pai que me adotou em Cristo Jesus. E Jesus Cristo me disse como é que eu tenho que andar, seguindo. Negue-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz, aí siga-me. Todo mundo sabe esse versículo. Sim, mas para que serve isso? Para nada. Qual é a minha luta em fazer a vontade de Jesus? Nenhuma. Mas eu sou crente. Sou filho de Deus. Deus é meu Pai. É não, meu irmão. É não. Se a sua vida não é uma constante luta, que nem nós pregamos aqui há 2 domingos atrás, se a sua vida não é uma maratona, cuja linha de chegada é a morte, e nessa linha de chegada está Jesus lá com a bandeirinha da Fórmula 1, chegou o vencedor, é você é vencedor. Se a sua vida não é assim, você está fora do esquema de Deus. Não é filho de Deus coisa nenhuma, é criatura. Criatura todo mundo é. Então nós temos que saber disso, meus filhos, nós temos que saber disso. Todos os ensinamentos de Jesus é dado no sentido de que os eleitos de Deus foram adotados por seus filhos em Cristo Jesus e que por isso mesmo passam a agir como filhos, seguindo o exemplo do filho primogênito, que é Jesus no caso. Aquele que veio resgatar os seus irmãos adotados, isso está escrito lá em Romanos 8, eu de vez em quando cito isso aqui, Romanos 8, 28, ai como os pastores adoram dizer isso e os irmãos adoram ouvir, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Estão vendo, irmãos? Tudo coopera para o seu bem, Deus quer o seu bem. Pois é, o maldito do anticristo do pastor que diz isso, não diz que esse bem que o homem está falando ali é a salvação. Não é a vida nesse mundo aqui. Todas as coisas que acontecem na vida nesse mundo aqui, de todas as formas, contribuem para o seu bem, que é a sua salvação. Ele não termina dizendo esse famoso versículo segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Está no versículo seguinte. Está no versículo 29 logo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos. Exatamente. Tudo que acontece nesse mundo, de bom, de ruim, o que for, é para nos santificar, para a gente se tornar igual a Jesus. É isso. E como é que eu faço para me tornar igual a Jesus? Ele disse, eu citei ainda agorinha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Pronto. A minha vida é assim. Cada um aqui pode julgar isso. A minha vida é assim. A minha vida é essa maratona que não dá para parar para descansar, para respirar. Porque o diabo não para respirar. O pecado não para respirar. Ele não para tomar uma águazinha.
Irmãos, desde o início do seu ministério, o Senhor Jesus, uma vez lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão aí fora querendo te falar. Isso logo no início do ministério dele. E ele respondeu: qualquer um. Quem são minha mãe e meus irmãos? Estava lá a mãe dele realmente e os irmãos dele. Aí disse: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Ele estava dentro de uma casa lá ensinando o povo. Ele disse: quem são minha mãe e meus irmãos? Aí apontou para os discípulos dele que estavam lá, os 12. Qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Estão vendo qual é o parentesco com Jesus? A adoção como filho em Deus Pai. E o adotado como filho em Deus Pai vai agir que nem o filho legítimo. Ou pelo menos lutar para agir. Isso está em Mateus 12:50. Então, irmãos, logo depois da ressurreição, isso foi logo no início do ministério dele, aconteceu esse episódio aqui. Aí já depois da ressurreição, 3 anos depois dele ensinando seus 12 discípulos, quando ele apareceu a Maria Madalena, ele mandou um recado por ela: vai ter com meus irmãos. Esses meus irmãos que ele falou não são os irmãos dele, filho de Maria, não. Eram os discípulos. Vai ter com meus irmãos e diz-lhes, o recado que eu estou mandando para eles: subo para Jerusalém. Subo para o meu Pai, que é vosso Pai, tá? Somos irmãos. Vai dizer aos meus irmãos que subo para o Pai. Ele ainda não tinha subido, ele tinha ressuscitado já. Subo para o meu Pai, que é vosso Pai, e para o meu Deus, que é vosso Deus. Estão vendo quem é que é irmão de Jesus? Os seus discípulos. Aqueles que foram adotados como filhos nele, pelo Pai. Aqueles que negam-se a si mesmo a cada dia, tomam a sua cruz e o seguem. Não é quem frequenta igreja, não. Todo mundo frequenta alguma igreja. A não ser ateu, todo mundo frequenta alguma igreja. São todos iguais. Quem não é salvo, são todos iguais, de qualquer igreja. Seja de que denominação for, de macumba, espiritismo, satanismo, o que for, são todos iguais. Quem não é salvo, tanto faz ser dessa igreja aqui, como ser de uma igreja de satanismo. Dá no mesmo, se não for salvo. Então eu tenho que saber como é a minha vida. A minha vida é de um crente, de um adotado, Eu sigo o que o meu pai que me adotou diz. Eu sigo o exemplo do meu irmão mais velho, Jesus no caso, que veio aqui ensinar como é que a gente tem que viver nesse mundo. Eu luto para fazer isso. Ou eu apenas me aborreço com esse papo furado do pastor Juarez todo domingo. Esse papo furado é a Bíblia. Portanto, meus irmãos, do mesmo modo como a filiação de Jesus determinou a sua vida de obediência aqui na terra a sua vida de obediência. Então, como filhos adotados, como eu disse hoje para Caio e Vitinho, como filhos adotados por Deus em Cristo Jesus, o que se espera de nós é exatamente seguir o exemplo do outro filho legítimo, exemplo de obediência aos mandamentos do Pai. Pai que nos escolheu e nos adotou exatamente nele, em Jesus. Ele é o modelo, ele é o padrão. Eu vou ter que me conformar para ser feito à sua imagem. É o propósito de Deus naquela história de todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O seu propósito é esse: fazer aqueles que foram adotados por Cristo ficarem iguais a Cristo. É esse o propósito. Está no versículo 29. Eu nunca vi um pastor dizer o versículo 29 na sequência do 28. Porque ele passa de propósito a ideia de que todas as coisas são as coisas, tudo para o nosso bem aqui nesse mundo. Nosso bem é o nosso bem terreno aqui. Não é. O homem está falando de salvação. O tema da carta de Romanos é exatamente a salvação pela fé. Não tem nada a ver com bem-estar aqui nesse mundo, não. Então, irmãos, olhem só. Se somos filhos adotados, como Jesus, precisamos obedecer ao Pai. Precisamos fazer a sua vontade, como ele fazia. E ele uma vez disse também: olha, amai vossos inimigos.
Porque amar os amigos, isso aí todo mundo ama. Amai vossos inimigos, e disse mais. Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que realmente sejais filhos de Deus. Vocês vão mostrar que são filhos de Deus exatamente fazendo isso que o Pai mandou. O Pai mandou orar pelos discípulos. Eu brigo com vocês aqui. Eu brigo com vocês aqui por causa do negócio do presidente polarizado. Eu votei no que não ganhou. O que ganhou então não é meu presidente. É. Que conversa é essa? É. E eu vou ter que orar por ele, Deus mandou. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Tem que agir como o Pai mandou. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Jesus disse isso. Mateus 5, 44, 45, 48. Irmãos, não é aceitável alguém se imaginar. Não é aceitável alguém se dizer, pior ainda, filho de Deus, se não se esforça para obedecê-lo, se não se esforça para honrar aquele que o adotou como filho em Cristo Jesus. Não é razoável. Se somos filhos adotados como Jesus, precisamos glorificar o Pai, como Jesus fazia e ensinava. Ó, o que ele disse: assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Repare que Jesus não disse para a gente brilhar a nossa luz para salvar alguém, não. Ele disse só que brilhe a vossa luz para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Ele não está dizendo que esse cara foi salvo, não. Ele está dizendo que ele vai dizer: rapaz, o Deus desse povo aí, o Deus desse homem aí, a confiança que ele tem nesse Deus dele e o jeito como ele obedece a esse Deus dele, eu vou te dizer, é um negócio notável. O cara vai dizer isso, independentemente dele se converter ou não. Ainda que ele lhe persiga no emprego, tudo, mas ele vai dizer: rapaz, eu estou perseguindo o cara, eu estou puxando o tapete do cara, mas se o cara é bom mesmo. Ele vai ter que dizer: vai. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Mateus 5,16. A nossa vida de santidade serve entre as... Prestem bem atenção a isso. A nossa vida de santidade serve, entre outras coisas, para honrar o nosso Pai Celeste, até mesmo por pessoas ímpias. Lembram o que Nabucodonosor disse de Daniel, do Deus de Daniel? Ele glorificou o Deus de Daniel. Lembre Dario, Nabucodonosor, rei babilônico, Dario, rei persa, glorificaram o Deus de Daniel. E não está na Bíblia dizendo em canto nenhum que eles foram convertidos, não. Glorificaram o Deus de Daniel. José, Potifar lá, eu vejo que tudo que esse homem faz, o Deus dele abençoa. É isso, irmãos. E Potifar não foi salvo, não, nem Dario, a Bíblia não fala nisso. Eram reis ímpios, pessoas ímpias que glorificaram a Deus por causa do testemunho de um filho de Deus. É isso, irmãos queridos. Prestem atenção. Vejam a nossa responsabilidade com a glória do Pai que nos adotou. Imaginem o que é um filho adotado. Falei hoje para Caio e Vitinho. Imaginem Paulo adotar um filho e esse filho ser um desobediente, um que desonra o pai, desonra a mãe. Já imaginaram uma coisa dessa? Quer dizer, um filho adotado e ainda vem desonrar o pai e a mãe, causar vergonha ao pai e à mãe. Já pensaram uma coisa dessa? Pois é isso que a gente faz. Se imaginar que é filho adotado de Deus, mas não age como um filho. Olha, irmãos, se somos filhos adotados como Jesus, precisamos agradar o Pai. Em Mateus 6,1, Jesus ensinando, como sempre, contrapondo-se ao ensino dos hipócritas fariseus, que eram os pastores de Israel da época, os mestres da lei, como ele sempre fazia. Ele ensina como devemos nos concentrar em agradar o Pai e não em querer agradar os homens. Eu não tenho que fazer pregação aqui para agradar a plateia. Por que é que não tem ninguém aqui? Nem os da igreja. Porque sabe que a minha pregação é sempre chamando a santificação, é sempre chamando a responsabilidade. Aí ninguém quer ouvir isso, não. Eu quero ouvir a pregação bonita, a igreja tal do pastor tal, a pregação é muito bonita, pois vá para lá. Então Jesus sempre ensinou isso, meus filhos,
Jesus sempre ensinou isso. Não é para agradar a homens, não. Não é para agradar a homens, não. E ele disse isso aos seus discípulos: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Não queiram seus bonzões diante dos homens, com o fito de serdes vistos pelos homens. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Mateus 6:1. Não procure agradar homens, não. Os fariseus faziam isso, eram bons. Jesus diz: quando fordes orar, não vão para os cantos de praça feitos os fariseus, ficar orando lá de mão para cima para todo mundo ver, nem dentro da sinagoga lá, está quase pegando nos pés de Jesus, para os homens verem. Ai, que oração bonita. Eu já ouvi gente dizer aqui nessa igreja: ai, que oração bonita, a oração de fulano. Digo, meu Deus do céu, discernimento zero. A oração bonita é a oração de um hipócrita. E o irmão que achou a oração bonita não tem discernimento para perceber isso. Para perceber que aquela oração é para agradar quem está ouvindo. A oração não é para Deus coisa nenhuma, é para impressionar os ouvintes. As tais reuniões de oração, que alguns de vocês conhecem, normalmente nessas tais reuniões de oração, tem um orador lá que a oração dele é poderosa. Todo mundo diz: ai, mas que oração de fulana de tal. Você ouviu a oração e achou bonita? Deus não. Com certeza absoluta, Jesus diz isso aqui. E detalhes, oradores de reunião de oração andam de reunião em oração, de um por um, para ele aparecer lá naquela reunião de oração, na oração dele. Eu já vi isso quantas vezes? Eu já vi um pastor de uma grande igreja aqui, não vou dizer o nome dele, ele mesmo pediu para uma irmã que ele anunciou, que era uma missionária, que estava lá na igreja visitando, ela estava mais ou menos no meio da igreja. Ele mesmo pediu para essa irmã fazer oração. A irmã começou a fazer oração e foi aumentando a voz, e foi aumentando a voz, e foi aumentando a voz, e a oração da irmã não acabava mais. O pastor percebeu que a irmã estava dando um espetáculo na oração dela e disse: irmã, tá bom, irmã, tá bom, a sua oração já chega. Pois é, o pastor interrompeu a oração da irmã, que ele mesmo mandou orar, porque ele viu que a irmã era uma dessas oradoras de oração poderosa, para todo mundo admirar. Ele percebeu isso e interrompeu a oração da irmã, o pastor da igreja. Até porque é um pastor que não aceita outro holofote que não esteja nele. Aí ele cortou o barato da irmã. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção com isso, irmãos. Prestem atenção. Nós não fomos adotados como filhos, então nós temos que viver como filhos. Para que tenhamos galardão junto ao nosso Pai Celeste. Mateus 6:1, que é galardão? É um prêmio especial, a Bíblia fala disso, que demonstra o prazer do Pai com aqueles filhos que lhe deram mais prazer. Ele vai dar um prêmio maior quando chegar no céu. Eu não sei como é isso, mas quando a gente chegar lá a gente vai saber. Eu não posso imaginar que no céu eu vou ter um galardão igual o de Paulo. Não tem nem lógica um negócio desse. Eu não posso imaginar quando chegar no céu eu vou ter um galardão igual o de Moisés. Eu seria louco se imaginasse isso. Então Deus vai dar, isso é prerrogativa de Deus, saber qual é o galardão a quem Ele vai dar. A quem mais Ele deu aqui na terra, a quem mais Ele deu, mais lhe será cobrado. Então a quem Ele deu mais dom, Ele vai cobrar um ministério muito maior. Ele vai cobrar uma missão muito maior. Ele sabe a quem deu, por que deu e para que deu. Então, irmãos, nós temos que prestar atenção como o Pai Celeste poderia mostrar prazer especial conosco, dando-nos galardão no céu, se aqui na terra nós estivermos preocupados em agradar homens, em fazer pregação bonita. Olhem o perigo da maldição das orações bonitas, psicologizadas, centradas em você o tempo todo. É uma maldição. Esse pastor está querendo agradar você e não a Deus. Ele é um maldito, o próprio pastor, e você também, que achou bonita a pregação, que não é para a glória de Deus. Vejam a gravidade dessas pregações, meus filhos. Pessoas que entopem as igrejas atrás dessas pregações, pessoas sempre vazias, loucas por bênção o tempo todo. Onde é que tem um pastor que prega bonito? Eu vou para lá. Qual é a igreja? Qual é a igreja que tem bênção? Eu vou para lá. As pessoas não são crentes, nem o pastor, o pregador bonito, é crente. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Essa pregação lá do bonito, do pastor bonito, não é uma pregação de acordo com a palavra de Deus. Ele quer agradar pessoas. E Jesus disse, não quero agradar homens. Quero agradar vosso Pai que está no céu. Paulo é um bom exemplo para a gente disso. O grande apóstolo Paulo. Vamos falar grande porque a gente sabe o ministério desse homem aqui na terra. Mas ele era um servo que nem eu, que nem qualquer um outro crente. Então, Paulo dá um exemplo disso. Contra essa prática de pregações bonitas, ele prega em todas as suas cartas, ele fala sobre isso, os pregadores bonitos nas igrejas, especialmente de Corinto. Então ele fala desses pregadores bonitos, e ele diz isso: se eu quisesse agradar a homens, não seria servo de Deus. Oh, por que Paulo disse isso? Porque Jesus disse isso. Eu não quero pregar bonito para vocês, não. Paulo disse isso. Quando eu digo isso para vocês, está na Bíblia. Eu não quero agradar vocês, não. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Deus. De novo aos Tessalonicenses ele diz a mesma coisa. 1 Tessalonicenses 2,4. Se eu quisesse agradar vocês, eu não seria servo de Deus. Por que Paulo disse isso? Porque Jesus já tinha ensinado isso. Portanto, meus filhos, se somos filhos adotados como Jesus, precisamos ter prazer em agradar ao nosso Pai Celeste e não agradar a homens, independentemente de circunstâncias. Assim como ele viveu sempre perseguido pelos fariseus, que eram os doutores da lei, eram autoridade sobre Israel, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele foi perseguido o tempo todo pelos fariseus, saduceus, escribas, que ele chama de hipócrita, não sei quantas vezes, no capítulo 23 de Mateus ele chama de hipócrita, escribas e fariseus hipócritas, escribas e fariseus hipócritas, bem uns 20 versículos, ele repete isso. Eram os pastores que ele estava dizendo isso, era para os pastores. Raça de víboras, serpentes venenosas, ladrões, salteadores, sepulcros caiados. Olha as palavras que Jesus dirigiu aos pastores de Israel do tempo dele. Se ele viesse hoje, usaria essas mesmas palavras para os pastores de qualquer igreja hoje, com raríssimas exceções. Eu não tenho dúvida disso. Mercadores da palavra. Para agradar a galera, para manter a igreja cheia. Meus filhos, foram os próprios líderes da igreja que urdiram o plano para matar Jesus e deu certo. Mataram Jesus. Em nenhum momento o Senhor Jesus tentou ser agradável aos líderes da igreja no tempo dele. Em nenhum momento. E sim ao Pai, sendo-lhe obediente até a morte, repito, e morte de cruz, como está escrito lá em Filipenses 2,8. Foi obediente, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu sei o que é isso? Ou eu sei apenas porque eu gravei o versículo e pronto, eu gravei o versículo, já ouvi esse versículo, sim, mas o que quer dizer isso? Eu estou seguindo esse Jesus. A minha vida evidencia isso. A minha conduta, as minhas palavras, o meu comportamento como esposa, como marido principalmente, como primeiro marido, depois esposa, depois filhos, empregado, patrão, a minha vida evidencia, estudante, professor, médico, paciente. Uma vez eu fui visitar uma moça que estava no UTI, sei lá onde. Alguém pediu para eu visitar, não sabia quem era não. A pessoa que me pediu, eu sabia, eu fui. Cheguei lá, ela estava amarrada. A violenta estava amarrada lá, com uma atadura nos braços, nas pernas. Aí quando me deixaram ir visitá-la, pastor, eu disse que era o pastor, que a irmã dela tinha pedido para ir lá. Pastor, peça para me tirar daqui, pastor, para me desamarrar. Esse povo não sabe de nada não aqui, essa enfermeira não sabe de nada não. A mulher estava brava. Você não sabe de nada não. Digo, qual é a sua formação? Ela disse, eu sou pedagoga. Digo, a senhora queria que alguém dissesse que a senhora não sabe nada lá na sua profissão? A mulher me olhou assim, pois é. A senhora está sendo leviana em dizer que as pessoas que estão cuidando da senhora não sabem nada. Era para eu dizer, calma, irmã, Deus vai lhe abençoar. Quem vai lhe abençoar o quê? Ela tem que entender que ela está sendo insubordinada, ofendendo os outros. Lá na UTI, lá onde ela estava, eu disse isso para ela. Presta atenção. É brincadeira. Eu não sei quem era a mulher, não. Nunca tinha visto mais gorda. Então, irmão, essa história de querer dizer o que é para agradar a pessoa, eu não quero agradar coisa nenhuma, eu tenho que dizer a verdade. Então, meus filhos, prestem muita atenção a isso.
como filhos adotados, Paulo, antes de ser adotado, era um homem poderoso. Era um fariseu, eram os perseguidores de Jesus. Jesus disse, por que persegue? Por que me persegues? Pois é, era um dos perseguidores de Jesus, era um fariseu, perseguia a igreja, mandava matar gente, que ele tinha poder para isso, era cidadão romano, era doutor em toda a lei. Pois é, quando foi convertido, atropelado pelo Senhor Jesus, virou um perseguido e apanhava em todo canto que chegava e era preso em todo canto que chegava e passou fome, passou sede, naufrágio, tudo ele relata lá, tudo que ele passou a vida toda a partir da conversão. Olha a diferença das pregações da igreja que diz que quando você se converter você vai ser abençoado em tudo. Olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem disse isso foi Paulo. Pois é, esse Paulo que passou a viver apanhando e sendo preso e passando fome e tudo, a partir da conversão, por causa do nome de Jesus. Jesus não disse, se perseguiram a mim, que sou o mestre, vão perseguir vocês, que são discípulos. Então, como é que os pastores hoje é tudo querido, adorado pela sociedade? Tem coisa errada aí. Então, irmãos, Paulo, antes de ser adotado, era poderoso. Quando foi adotado, aqui nesse mundo passou a ser um fraco. Passou a ser um fraco. E questionou o Senhor, Senhor, tira esse espinho de mim, não sei que espinho era esse, a Bíblia não diz, um tal espinho na carne. O Senhor disse, a minha graça te basta. Aí ele disse, aí eu entendi isso. Entendi que quando sou fraco, aí é que sou forte, para que na minha fraqueza se manifeste a fortaleza do meu Deus. Isso! Eu sou filho adotado por Deus em Cristo Jesus. É Ele que vai me conduzir. Eu vou andar agora seguindo os seus passos. Ele não venceu. Ele não disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Pronto, sigam-me. É só isso que a gente tem que fazer. Irmãos queridos, nós precisamos conhecer a nossa condição de filhos, realmente filhos de Deus, ou não. Precisamos conhecer melhor o nosso Pai. Precisamos ter intimidade com Ele, a fim de saber qual é a sua vontade para as nossas vidas, e não que Ele faça a nossa vontade, como todo mundo ora, querendo que Deus faça a sua vontade. Quando Jesus disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feito a tua vontade, aqui na terra e lá no céu. A gente ora isso, mas no nosso coração está, seja feita a minha vontade aqui na terra e autenticada lá no céu. Eu já disse, o Pai Nosso é uma maldição terrível para quem ora o Pai Nosso sem ser filho de Deus. Porque ele está pedindo a Deus a maldição. Perdoa-nos como nós perdoamos. Aí o cara não perdoa. Quem está orando não perdoa, pois ele está pedindo para Deus não o perdoar. Na tal oração do Pai Nosso, ele está pedindo a própria maldição de Deus sobre ele. Ele está dizendo, perdoa-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou aos nossos devedores, ou o que seja. Assim como nós perdoamos, o Senhor nos perdoa. Só que o desgraçado aqui não perdoa o irmão ali. Não perdoa o pai, a mãe, alguém, sei lá, o patrão. Pois é, ele está pedindo para Deus não lhe perdoar. Na oração do Pai Nosso. E ele nunca se tocou disso. Obviamente não é filho de Deus. Irmão, nós precisamos ter intimidade com Deus. Porque somente assim, como filhos obedientes, estaremos atentos a fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai está na Bíblia. E eu, para saber qual é essa vontade, eu tenho que estudar essa Bíblia pelo ensino de um pastor. Não tente estudar sozinho, que não vai dar certo, não. A Bíblia determina que deve ser com o ensino de um pastor. Deus deu alguns dons de pastores e mestres exatamente para ensinar, para que a gente não se deixe levar por todo o vento de doutrina, por pregação bonita. É exatamente isso, irmãos. Somente assim, como filhos obedientes, cuidaremos do nosso testemunho. A minha vida vai fazer as pessoas louvarem a Deus? Como Potifar louvou a Deus por causa de José, como Nabucodonosor louvou a Deus por causa de Daniel, como Dario louvou a Deus por causa de Daniel. Não disse que eles foram convertidos, não, e provavelmente não foram, mas louvaram a Deus. Então, irmãos, somente assim,
cuidaremos do nosso testemunho, sabendo que isso levará homens, até ímpios mesmo, como eu citei agora os reis, a glorificar o nosso Pai. Somente assim, como filhos obedientes, faremos tudo para agradar o nosso Pai. Ele nos adotou, sabendo que Ele se alegra com a nossa obediência em fazer a vontade dEle, porque isso é para louvor da sua glória. Com esse entendimento de quem recebeu o poder de ser feito filho de Deus, a todos quantos receberam o Senhor Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que não nasceram do papai e da mamãe. Não, esse nascimento é outro, é um nascimento segundo a vontade de Deus. Uma vez Jesus diz a Pedro, como Pedro diz, tu és o filho de Deus, Jesus disse, não foi teu pai nem tua mãe que te ensinou isso não. É isso que ele quis dizer, nem foi carne nem sangue, Pedro, que te ensinou isso. Foi meu Pai que está no céu. Então, irmãos, é com esse entendimento de quem recebeu o poder de ser feito filho de Deus, é com esse entendimento que não teremos nenhuma dificuldade, digamos assim, em viver neste mundo corrompido, porque vamos viver na total dependência do Pai, certo de que Ele sempre nos dará tudo de que necessitamos, como a Bíblia promete, e não o que nós queremos. Ele não é Pai, então Ele sabe o que é que o filho precisa. Quando é que o filho precisa? Não é porque eu tenho dinheiro que o meu filho de 16 anos quer um carro, uma moto, eu não posso dar. Mas eu tenho dinheiro, papai, o senhor é rico, o senhor tem dinheiro. Sim, mas você não pode, você não tem idade para ter um carro. Eu sei, eu como pai sei. Não é o que ele quer, é o que eu sei que ele está precisando, está necessitando. Então nós temos que viver assim. Ele nos dará tudo que necessitamos exatamente para que nós vivamos para louvor da sua glória, honrando o seu nome. Independentemente de circunstâncias, porque fomos adotados por seus filhos em Cristo Jesus. E precisamos viver testemunhando para louvor da sua glória. Que Deus nos ilumine com o entendimento da sua palavra. Amém.